Olá pessoal, eu sou a Juliana, aluna bolsista da Residência Pedagógica do IFSC Campo São José. E hoje eu vou mostrar para vocês como resolver algumas questões de balanceamento de equações químicas por tentativas. Vamos lá? Antes de começar a resolver, nós temos que lembrar sobre o macete macho. O que é esse macete? O nosso M é o nosso metal, o nosso A é o nosso metal, o nosso C é o nosso carbono, o nosso hidrogênio e o nosso oxigênio. Tá, mas o que isso significa? Significa a sequência que você deve começar a balancear uma equação. Então, você vai começar sempre por metais, depois é metais, carbono se houver, hidrogênio e oxigênio. Nessa equação, nós temos o que? Nós temos Zn mais HCl formando cloreto de zinco mais hidrogênio. O nosso Zn é o nosso metal. Então, nós temos um átomo de Zn formando uma molécula de cloreto de zinco. Então, não há necessidade de balancear, porque nós temos um zinco nos reagentes e um zinco nos produtos. Vamos pular logo para o nosso metal. Nosso metal, nesse caso, é o Cl. Então, nós temos um átomo de cloro nos reagentes e 2 átomos de cloro nos produtos. Então, nós temos que multiplicar o nosso HCl por 2. Então, vamos multiplicar o HCl por 2. Multiplicamos. Agora, nós temos um zinco, 2 HCl, formando um cloreto de zinco, mais 2 hidrogênio. Indo para o nosso hidrogênio, nós também temos 2 hidrogênios nos reagentes e 2 hidrogênios nos produtos. Então, a nossa equação está balanceada e ela é de 1 para 2 para 1 para 1. Esse é o nosso balanceamento. Então, 1 para 2 para 1 para 1. Essa é a nossa equação balanceada. Agora, note essa equação. Se você estivesse fazendo isso na prova do Enem e se desesperasse, por onde você começaria? Pelo nosso macete macho. Qual que é o primeiro? Metal. O nosso metal aqui nessa equação é qual? O alumínio. Então, note, temos um alumínio nos reagentes e 2 alumínio nos produtos. Então, nós devemos multiplicar o nosso hidróxido de alumínio por 2, para então termos o início de um balanceamento. Indo para o nosso ametal, que nesse caso é o enxofre, nós temos um enxofre nos reagentes e 3 enxofre nos produtos. Note que aqui está sendo multiplicado por 3, todo o sulfato está sendo multiplicado por 3. Então, para que possamos igualar os lados, nós devemos multiplicar o nosso ácido sulfúrico por 3. Então, temos 2 hidróxido de alumínio, 3 ácido sulfúrico e 1 sulfato de alumínio. E como é que ficou o nosso hidrogênio? Nós temos, então, 6 hidrogênios no hidróxido de alumínio, mais 6 hidrogênios no ácido sulfúrico. Então, nós devemos multiplicar o nosso hidrogênio dos produtos por 6, para então ter 6 moléculas de água e uma equação balanceada. Aí você deve estar se perguntando, tá, e o que a gente faz com o oxigênio? A gente não balanceia? Por consequência, o nosso oxigênio já foi balanceado. Caso você tenha dúvida se ele foi balanceado ou não, você pode contar quantos oxigênios temos. Então, vamos lá. Nós temos 2 vezes 3, 6 oxigênios. 3 vezes 4, 12 oxigênios. Somando, temos 18 oxigênios nos reagentes. E agora nos produtos, temos 12 mais 6 oxigênios. Somando 18, desculpa. Então, a nossa equação está balanceada. Então, nós temos a equação de 2 hidróxido de alumínio para 3 ácido sulfúrico para 1 sulfato de alumínio e 6 águas.
Agora vamos para a seguinte equação. Antes de começar o carbono, nós devemos observar se temos outros ametais. Vamos lá, lembra da nossa regrinha. Nós temos o metal, o ametal, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Então, nós não temos o metal e nem o ametal. Nós temos os três últimos, carbono, hidrogênio e oxigênio. Como é que está o nosso carbono? Note, nós temos 4 carbonos nos reagentes e 1 carbono nos produtos. Então, nós devemos multiplicar o nosso dióxido de carbono por 4, para então igualar os dois lados. Seguindo, hidrogênio. Nós temos 10 hidrogênio nos produtos, nos reagentes, e 2 nos produtos. Então, devemos multiplicar a nossa água por 5, para então igualarmos os lados. Agora, o oxigênio. Como é que fica o oxigênio? Nós temos 2 oxigênios nos reagentes e 8 mais 5 nos produtos. Nós temos um total de 13 oxigênios nos produtos. Deve estar se perguntando, que número inteiro que eu possa multiplicar o oxigênio por 2, que vai dar 13? Porque teoricamente seria 6,5. Mas a gente não pode colocar 6,5 na equação. Não seria uma equação de números inteiros positivos. Porque 6,5 não é um número inteiro positivo. Então, vamos pôr aqui o 13. Mas essa equação não está certa. Por que essa equação não está certa? Porque se a gente multiplicar o 13 por 2, que é o total de oxigênios que a gente tem aqui, a nossa equação vai estar com 26 oxigênios. E nós não temos 26 oxigênios desse lado. Fica faltando 26 oxigênios desse lado. Então, vamos pôr o nosso número 13 aqui. Se a gente dividir 13 por 2, vai dar o resultado que a gente quer? Não vai? Mas a gente não pode deixar essa fração aqui. Por que a gente não pode deixar essa fração aqui? Porque em uma equação balanceada, nós precisamos deixar todos os números inteiros positivos. Se a gente multiplicar toda a equação por 2, esse 2 embaixo vai sair. Então, vamos lá. Nós temos 2 butanos, 13 oxigênios, 8 dióxido de carbono e 10 águas. Essa é a nossa equação balanceada. Agora, uma equação do Enem. As mobilizações para promover um planeta melhor para as futuras gerações são cada vez frequentes. A maior parte dos meios de transporte de massa é atualmente movida pela queima de um combustível fóssil. A título de exemplificação do ônus causado por essa prática, basta saber que um carro produz, em média, cerca de 200 gramas de dióxido de carbono por quilômetro percorrido. Um dos principais constituintes da gasolina é o octano, C8H18. Por meio da combustão deste octano, é possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação que representa a reação química desse processo demonstra que: letra A. No processo, a liberação de oxigênio sob a forma de O2. Letra B. O coeficiente estequiométrico para a água é de 8 para 1 do hectano. Letra C. No processo, há consumo de água para que haja liberação de energia. Letra D. O coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,5 para 1 do octano. Letra E. O coeficiente estequiométrico para o gás carbônico é de 9 para 1 do octano. Antes de começarmos a responder qual que é a letra certa, vamos primeiro balancear a equação do octano. Então, nós temos C8H18 mais O2 formando CO2 mais água. Nós não temos um metal e nós não temos um ametal além do carbono. Então, começaremos por quem? Pelo carbono. Note, nós temos 8 moléculas de carbono nos reagentes e um átomo de carbono nos produtos. Então, nós devemos multiplicar o nosso dióxido de carbono por 8 para, então, igualar a equação. Multiplicamos por 8. Agora, vamos para o hidrogênio. Nós temos
18 átomos de hidrogênio nos produtos, nos reagentes, e 2 átomos de hidrogênio nos produtos. Para igualarmos, devemos multiplicar a água por 9. Então, teremos 18 hidrogênios em ambos os lados. Agora, os oxigênios. Nós temos 16 oxigênios mais 9 oxigênios. Um total de 25 oxigênios. Como que a gente vai fazer para ter 25 oxigênios deste lado? Nós temos que ter 25 oxigênios. Seria 12,5. Então, vamos lá. Nós temos 8 dióxido de carbono, 9 água, 25 dividido por 2 oxigênios. Para que possamos balancear essa equação, nós devemos multiplicá-la por 2, porque nós temos que ter todos os números inteiros. Então, ao multiplicar por 2, nós ficaremos com 2 octanos mais 25 oxigênios mais 16 dióxido de carbono mais 18 moléculas de água. Agora vamos voltar para nossas alternativas. Letra A. No processo, a liberação de oxigênio sob a forma de O2. Letra B. O coeficiente estequiométrico para a água é de 8 para 1 do octano. Então, vamos lá. Nós temos 1 do octano aqui para 9 de água. Então, não é a letra B. Vamos riscar. Letra C. No processo, há consumo de água para que haja liberação de energia. No processo de reagentes, nós não temos consumo de água. Nós temos formação de 9 moléculas de água. Então, não está certa. Letra D. O coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,5 para 1 do octano. Lembrando, ele está pedindo para 1 do octano, não 2. Para 2 do octano é 25. Então, nós temos para 2 do octano, nós temos 25 moléculas de oxigênio. Você deve ficar atento a isso, porque pode ser que tenha pegadinhas. Então, sempre faça a equação balanceada com os números inteiros. E se houver, também faça a equação balanceada sem os números inteiros, para você ter certeza de como responder a sua equação, a sua questão. Então, nós temos que o coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,5 para 1 do octano. Então, 1 do octano para 25 dividido por 2 do oxigênio, que é 12,5. Então, essa questão está certa. O coeficiente estequiométrico para o gás carbônico é de 9 para 1 do octano. Então, nós temos 8 do gás carbônico para 1 do octano. Então, essa questão também não está certa. Então, a nossa questão certa é a letra D. O coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,5 para 1 do octano. Próximo. Considere as equações. 1. A L2O3 mais HCl formando a LCl3 mais água. 2. SO2 mais NaOH formando Na2SO3 mais água. 3. BaO4 mais HNO3 formando BaNO3, 2 mais H2O2 mais O2. A sequência correta dos coeficientes dos reagentes e produtos necessários para o balanceamento estequiométrico dessas equações é... Então, ele te deu as alternativas. Antes da gente ver as alternativas, vamos primeiro balancear essas equações? Então, vamos começar pela primeira equação. Nós temos como metal, né? Lembrando da nossa regrinha do macho. Nós temos como metal o alumínio. Então, nós temos 2 alumínio nos reagentes e 1 alumínio nos produtos. Então, nós devemos multiplicar o cloreto de alumínio por 2 para, então, igualarmos ambos os lados. Então, multiplicamos por 2. Agora,
o nosso CL. Nós temos um CL nos reagentes e 3 CLs e 6 CLs nos produtos. Então, nós devemos multiplicar o nosso HCl por 6 para, então, igualarmos os lados. Para o hidrogênio, nós temos 6 hidrogênio nos produtos, nos reagentes e 2 hidrogênio nos produtos. Então, nós vamos multiplicar os nossos produtos por 3 para, então, balancearmos os lados. Então, nós teremos um óxido de alumínio mais 6 ácido clorídrico, formando 2 cloreto de alumínio mais 3 águas. Vamos para a próxima. Nós temos como metal o sódio. Então, vamos lá. Nós temos um sódio nos reagentes e 2 sódios nos produtos. Vamos multiplicar o nosso hidróxido de sódio por 2. Multiplicamos por 2. Agora, nós temos um enxofre nos produtos e um enxofre nos reagentes. Nosso metal está ok. Vamos pular para o hidrogênio. Nós temos 2 hidrogênios nos produtos, nos reagentes. Nós temos 2 hidrogênios nos reagentes e 2 hidrogênios nos produtos. Também está balanceado. Oxigênio. Nós temos 2 mais 2, 4 oxigênios nos reagentes. 3 mais 1, 4 oxigênios nos produtos. Então, nossa equação está balanceada. Nossa equação é 1 para 2 para 1 para 1. Nossa terceira equação. Como metal, nós temos o bário. Nós temos, então, um bário nos reagentes e um bário nos produtos. O bário está balanceado. O nitrogênio, nós temos nós temos um nitrogênio nos reagentes e 2 nitrogênios nos produtos. Então, devemos multiplicar o nosso ácido nítrico por 2. Balanceando, então, o nosso ácido nítrico. Agora, o hidrogênio. Note que no ácido nítrico nós temos 2 hidrogênios e no peróxido nós temos 2 hidrogênios. Então, também está balanceado. E agora, os oxigênios. Nós temos 4 mais 6 hidrogênios. Nós temos 4 mais 6 oxigênios, 10 oxigênios nos produtos, 10 oxigênios nos reagentes. Em seguida, nós temos 6 mais 4 oxigênios nos produtos. Então, nossa equação está balanceada. Agora, vamos ver as alternativas. Nós temos que, na letra A, ele fala que nós temos 6 para 3 para 3 para 2 na primeira equação. Então, a nossa letra A já está errada, porque nós temos 1 para 6 para 2 para 3. Então, vamos riscar a nossa letra A. A letra B, na primeira equação, está certa. Agora, vamos ver a segunda equação. Na segunda equação que nós balanceamos, nós temos 1 para 2 para 1 para 1. Então, está errada a nossa letra B, porque a nossa equação é 1 para 2 para 1 para 1. A letra C está errada já na primeira equação. Então, vamos riscar. A letra D também está errada na primeira equação, sobrando apenas a nossa letra E. Então, o enunciado quer saber qual que é a nossa sequência correta. No caso, é a letra E. Então é isso, gente. Obrigada por mais uma aula e até a próxima.